Uma das frases mais célebres atribuídas a Leonardo da Vinci diz que a simplicidade é a máxima sofisticação. Que não se engane, a simplicidade é conquistada através de muito trabalho. Eu sou Renato Ornelas, fundador do CTO da OpenX, e esse é o 10º episódio da série Espírito de Provedor. Mas o que isso tem a ver com o espírito de provedor? Então, a ideia é que menos é mais na sua rede. A sua rede ela até está funcionando hoje, mas ela é simples o suficiente para ser escalável, ser fácil de gerenciar, fácil de ampliar e cada vez mais conquistar mais usuários sem ter grandes sobressaltos, sem ter grandes transtornos, ter aquele crescimento sustentável que todo mundo sonha. Um ponto muito importante é que as redes elas não nascem complexas, elas vão se tornando complexas com o passar do tempo. Então, a rede ela começa bem tranquilinha ali com poucos equipamentos, mas aí você abre uma exceção, coloca um equipamento de um fabricante diferente, faz uma configuração diferente naquele ponto da rede, aquela outra expansão da sua rede usa um setup completamente diferente e pouco a pouco a sua rede vai ficando tão complexa que qualquer ajuste demora muito tempo, todo mundo fica com medo de mexer naquela rede, então isso é um grande vilão e algo que tem que ser ativamente conquistado com bastante disciplina e atenção e buscado ativamente no seu dia a dia. Como eu falei na abertura, uma coisa que é muito interessante é que para a gente conquistar essa simplicidade requer muito trabalho e muita disciplina. Dá um exemplo para vocês. A rede da OpenX ela começou com poucos equipamentos e era uma estrutura ultra, super, mega complexa. Eu só consegui de fato crescer a rede da OpenX quando eu fui contratar a primeira pessoa e eu falei, cara, eu não consigo explicar como que a minha rede funciona. Porque ela era um emaranhado que tinha uma aplicação que recebia o S-Flow, calculava qual eram os melhores prefixos, mandava somente os melhores prefixos para o roteador. Então era um emaranhado tão grande de software, parecia aqueles negócios colados com silver tape assim. Funcionava, mas não era simples, era muito complexo. Então, quando eu fui contratar uma pessoa e explicar, eu falei, não tem jeito. O que eu vou fazer é criar uma rede mais parecida com uma rede de operadora. Então, a gente comprou um roteador mesmo, que tivesse a capacidade de rodar tudo que a gente precisava rodar e não precisar mais de toda aquela complexidade que estava associada com a nossa rede naquele momento. A nossa rede foi crescendo e chegou algum momento que a gente tinha, por exemplo, alguns equipamentos que tinha configuração no estilo que a gente usava lá em 2018, outros que eram em 2019, outros que eram em 2020, outros que a gente amadureceu usava lá em 2024. Então, cada equipamento nosso da rede, para a gente aplicar lá aquele setup, por exemplo, liberar os prefixos de um cliente, a configuração era ligeiramente diferente, mas a ponto de, às vezes, acontecer de fui liberar o cliente lá naquele roteador, não funcionou porque o filtro era diferente daquele outro. Então, a gente teve que dar um basta nisso e falou, cara, nós temos que deixar a nossa rede muito mais simples. O que a gente fez naquele momento? O que a gente fez foi unificar realmente a configuração. A gente tem lá, a última configuração que a gente tem é esse modelo, nós vamos aplicar exatamente esses mesmos conceitos em todos os roteadores da nossa rede. Além disso, a gente também chegou a ter em algum momento mais de um fabricante dentro da nossa rede. Então a gente ficava com aquele negócio de daqui a pouco a gente aplica naquele lá, daqui a pouco a gente aplica naquele acolá, exatamente porque a gente tinha fabricantes diferentes. Então uma das coisas que também foi muito importante foi unificar todo o parque de fabricantes na parte de roteamento dentro da nossa rede. Então, a gente simplificou muito essa parte. A gente só tem, por exemplo, só usa roteadores da Juniper atualmente na rede da OpenX, todos da linha PTX ou MX. Inclusive, quando a gente migrou para o PTX, algumas configurações são ligeiramente diferentes do que a gente tinha no MX. O que a gente fez? Conviveu com as diferenças? Não. A gente falou, olha, dessa forma que configura no PTX, o MX também suporta. Então, vamos deixar aquela estrutura muito mais simples. Vamos pegar a configuração que a gente está fazendo no PTX e aplicar em todos os roteadores MX que a gente tem na nossa rede, para a gente manter uma base muito mais sólida, muito mais parecida entre todos os roteadores. Então foi algo que deu trabalho, o roteador está funcionando. Cara, não importa pra gente, se estava funcionando, mas a gente tem um jeito melhor e mais simples de fazer, que vai transformar o nosso dia a dia mais simples, a gente vai fazer. Então requer todo esse trabalho de simplificar a rede. Então assim, é algo que a equipe da OpenX do futuro vai agradecer a do passado, que teve todo aquele esforço em deixar tudo muito mais simples.
Então, simplicidade não é falta de tecnologia, é ter um papel claro para cada coisa. Então, por exemplo, a gente tem lá, por exemplo, uma camada da rede que vai fazer somente a parte lá de transmissão, os switches e roteadores vão fazer somente a parte de MPLS, equipamentos que vão fazer somente a parte de BGP, equipamentos que vão fazer somente a parte de BNG, sem estar funções sobrepostas. Por exemplo, na nossa rede, por exemplo, a gerência, em algum momento, ela acabou se misturando com a rede do tráfego dos nossos clientes. A gente teve que parar, também simplificar completamente essa rede de gerência. E a gente colheu muitos frutos com isso, porque antigamente tinham alguns eventos dentro da nossa rede que causava a perda de gerência de algumas partes. Depois que a gente parou, sentou e unificou, planejou e deixou tudo muito mais simples, esse tipo de evento deixou de nos afetar. Então, também foi algo que a equipe da OpenX do futuro agradece muito a equipe da OpenX do passado, que parou um pouquinho e simplificou essa parte da rede. Outro ponto muito importante sobre simplificar é que quanto mais elementos, quanto mais coisas a gente vai colocando, quanto mais configuração, estilos diferentes, mais chance a gente tem de falhas. Então, ao simplificar toda a nossa rede, toda a nossa estrutura, a gente está reduzindo as chances daquelas falhas acontecerem, porque se você tem exceções, aquelas exceções são exatamente as brechas que você está dando para os problemas acontecerem muito mais facilmente. E se você fala, poxa, mas o resto da rede inteira está funcionando e só aquele ponto está com problema, é exatamente, às vezes, aquele ponto que tem alguma coisa diferente que é o sintoma que você está presenciando no momento. A complexidade também tem um grande problema, é que ela aumenta o custo para tudo. Então, igual eu falei, se você cada equipamento da sua rede usa a configuração de um jeito diferente, então você não consegue automatizar as coisas na sua rede. Toda vez que você for fazer, você vai aplicar, você tem que conferir mais uma vez, será que você aplicou certo, não aplicou certo, vai ser aplicado errado e o cliente vai abrir um chamado. Então, a complexidade custa caro, porque ela torna tudo muito mais moroso, tudo muito mais difícil, tudo mais propenso a erros. E aí vem um outro grande problema dessas redes super complexas. Você começa a ter o surgimento dos heróis, né? Então, toda rede que é muito complexa tem aquele cara que somente o fulano sabe como aquela parte da rede funciona e tal. Mas, gente, não é isso que a gente tem que buscar. A gente tem que buscar no nosso dia a dia uma rede simples que todo mundo consegue olhar e entender. Eu lembro que quando eu trabalhava mais com programação, eu cheguei a fazer um sistema de gestão para provedores. E uma coisa que eu aprendi na faculdade, na aula lá sobre estrutura de dados, é que quando os dados estão bem estruturados, o sistema, ele é óbvio, a pessoa olha os dados e já enxerga o código que precisa fazer para mover os dados para lá e para cá, para poder criar e etc. E quando esse provedor que usava esse sistema, ele migrou para um sistema, um ERP normal, ele foi usar o Integrator, o pessoal do Integrator, eles nem entraram em contato comigo para saber como é que estavam os dados, onde estava escondido, porque era tudo tão simples que era óbvio, o cara olhando as tabelas, o nome das tabelas, o nome dos campos, era óbvio onde que estavam todos os dados que eles precisavam para poder fazer. Então, essa questão de simplificar as coisas é algo que eu trago desde essa época, desde a época da faculdade, quando o professor me explicou isso, que se tudo estiver bem estruturado, é tudo muito mais claro. Então, se a sua rede ela é bem estruturada e não sei o que, você não precisa de ter heróis. Você pode ter pessoas que vão ser capazes de resolver o problema. Então, depender de heróis é complicado. É sempre bom você ter uma estrela aí no seu time, você ter alguém que vai conseguir resolver problemas de uma maneira mais eficaz, etc. Mas esse cara ele tem que ser reservado exatamente para esses problemas mais difíceis. As coisas do dia a dia não pode depender exclusivamente de uma pessoa, porque ela fica sobrecarregada, ela fica cansada, ela fica estressada. Então, todos aqueles problemas eles vão se acumulando e causando cada vez mais transtorno aí para os seus usuários. Outro ponto muito legal da simplicidade é que ela exige foco, e foco também é dizer não. Então, muitas vezes vai chegar, por exemplo, vamos comprar esse equipamento aqui que ele é mais barato. Não, a gente tem a rede toda bonitinha rodando no tal fabricante, talvez colocar esse outro equipamento aqui vai impactar, por exemplo, nesse protocolo que a gente está usando, nessa funcionalidade que a gente vai perder ou alguma coisa assim. Então, se você está planejando, por exemplo, trocar de fabricante porque tem um outro fabricante que é melhor, pense muitas vezes em como eu posso trocar tudo para aquele fabricante no futuro, fazer isso de uma maneira planejada, porque é muito comum a gente ver provedores que começam a fazer essa salada de fabricante. Então, BNG de um fabricante, a borda é de outro, o switch é de outro, a OLT é de outro, isso aqui é do outro. Então, voltando ao tema principal desse vídeo, é complexo. Então, por exemplo, muitas vezes eu me pego, às vezes vou dar um comando de Huawei dentro de um Juniper. Então, por quê? Porque às vezes você está mexendo com várias coisas ao mesmo tempo. Então,
Às vezes é difícil ter uma equipe treinada em vários fabricantes, os comandos de vários fabricantes, então, e você acaba usando o mínimo possível de cada equipamento, exatamente para que ele seja capaz de conversar com outro fabricante. Então, muitas vezes você vai deixar recursos que você poderia estar utilizando para prestar um serviço melhor fora, porque você não é capaz de ter uma rede mais simples, mais homogênea e mais uniforme. Então, é uma coisa bem legal que o padrão permite que você escale. Então, por exemplo, hoje, se a OpenX quer montar um novo POP, a gente já sabe qual switch a gente vai colocar, qual roteador a gente vai colocar e etc. Então, por exemplo, ano passado, quando a gente foi montar o POP em Miami, a gente gastou uma manhã para deixar o POP de pé, porque assim, a configuração a gente já tinha um modelo do switch, já tinha um modelo da configuração do roteador, já tinha tudo mais ou menos no esquema. Então a gente só chegou, colocou, quer dizer, o que é diferente nesse POP? Aqui fecha com a operadora tal, aqui usa tal X, etc. Mas a nosso nível de padronização é tão grande que, por exemplo, a VLAN que a gente usa para falar com os servidores em todos os POPs é exatamente a mesma. A VLAN que a gente usa para gerência dentro do mesmo POP é exatamente a mesma. Então a gente tem, por exemplo, padrões bem rígidos que facilita muito lá na frente quando a gente vai ter que tomar alguma decisão, porque fica intuitivo. Eu não preciso lembrar, poxa, qual que é a VLAN que eu vou usar naquele POP. Eu já sei qual que é a VLAN. Então a DMZ da OpenX é sempre o mesmo número. Então não tem dúvida. Tem que qual que é a IP dos servidores? Não tem. Qual que é a VLAN dos servidores? É sempre a mesma. Então, isso facilita muito, porque para decidir as coisas é mais fácil, porque tem coisas que você não precisa mais decidir. Você já fez uma decisão lá atrás, você só está replicando uma decisão que você já fez. Então, isso deixa uma rede, sem dúvidas, muito mais simples. Uma rede simples vai ajudar também no diagnóstico. Então, se ela tem menos elementos, menos coisas, menos diferenças, menos exceções, é tudo muito mais fácil, porque você já meio que vai saber aonde procurar quando tiver alguma coisa anormal acontecendo. Se, por exemplo, toda vez que você for procurar resolver algum problema, você ter que entrar no equipamento, ver toda a configuração, ver como é que o nome das interfaces está, quem está conectado com o que, não tem padrão nenhum, isso tudo vira um caos, é tudo muito mais difícil. Então, é um grande esforço que a gente faz na nossa consultoria, quando a gente vai assumir a rede de um provedor. Primeiro ponto é deixar padronizado o nome das interfaces, como os túneis funcionam, como tudo isso funciona, porque isso vai facilitar, porque é mais simples. Como a gente cuida de muitos provedores, de muitas redes, muitos equipamentos, então ter nomes mais simples que façam sentido nos ajuda muito lá na frente quando a gente vai fazer qualquer diagnóstico. Outro ponto muito importante é que a complexidade traz problemas de segurança. Então, quando é uma coisa muito difícil de entender, é tipo aquela questão, ela não cabe toda dentro da sua cabeça de uma vez só. Então, se ela não cabe dentro da sua cabeça, você vai ter prejuízos na hora de avaliar quais são os impactos da segurança daquelas decisões que você está tomando. Então, uma estrutura muito mais simples é muito mais fácil você avaliar. Igual eu falei, aqui a gente usa a mesma VLAN para segurança. Então, se eu aplicar o filtro na VLAN tal, por exemplo, eu preciso fazer agora um firewall diferente na minha DMZ. Se eu aplicar um roteador tal, a mesma regra que eu fiz em um, eu posso aplicar em todos os roteadores da OpenX, porque a VLAN exatamente vai mudar o endereço IP, óbvio, porque são POPs diferentes, mas a VLAN, o firewall, etc., tudo vai ser exatamente igual. Então, isso vai transformar a gestão da segurança em algo muito mais simples. Tem muita gente que acha, quanto mais complexo, mais difícil vai ser para as pessoas acharem alguma coisa. É exatamente o contrário. Quanto mais simples for as estruturas, quanto mais simples for a configuração, mais fácil é de você compreender e perceber aonde pode estar as brechas de segurança. Como você pode fazer para aplicar o menos é mais na prática? Primeiro ponto, por exemplo, você desenhar realmente toda a topologia da sua rede, todos os equipamentos, todas as conexões e entender, ver se você consegue entender tudo aquilo que existe, se tudo aquilo faz sentido de existir. Segundo ponto é você identificar o que é padrão, o que é exceção. Por exemplo, no nosso caso lá no POP Equinix SP2, a gente usava um roteador da Huawei e no resto da rede inteira a gente usava o roteador da Juniper. Então, aquele ponto era uma exceção. Então, a gente traçou um plano para remover aquele equipamento e colocar um Juniper também, para que a gente tenha realmente uma rede com padrões e não com exceções. E toda vez que você esbarra numa exceção, é parar e perguntar, cara, por que essa exceção existe? Então, especificamente esse caso do SP2, por que a gente tinha um Huawei NE40? Porque quando a gente começou a nossa operação lá no SP2, a gente tinha lá um NE40, ele tinha um lá que você conseguia colocar 6 portas de 100, 30 portas de 10 e 10 portas de 1. Como a gente começou lá a operação somente com um spot, né, a gente só podia colocar um equipamento, a gente não podia botar um rack, então esse equipamento ele servia meio que como um router e um switch ao mesmo tempo, porque ele tinha bastante porta de 100, bastante porta de 10 e algumas portas de 1. Então,
ele tinha um motivo de que ele existia naquele momento. Quando a gente foi revisitar no futuro lá, que a gente já tinha o nosso próprio rack, já tinha lá espaço, já tinha switch, etc., fazia sentido aquela exceção continuar existindo? Não fazia. Então a gente arrancou aquela exceção e colocou o que era o padrão. Outro ponto que é muito importante é analisar a configuração dos equipamentos e apagar tudo aquilo que é desnecessário. Então, por exemplo, esse cliente aqui cancelou, remove a configuração. Um dia ele pode voltar. Se ele voltar, você configura de novo. Não é tão complexo assim configurar um cliente. Então, remove tudo que não está sendo utilizado. Deixa a configuração mais simples, mais concisa. Porque no momento lá de uma emergência, poxa, essa interface aqui tá down, você faz um dia. Não, putz, era aquele cliente que já tinha cancelado. Por exemplo, essa porta aqui caiu, mas é um enlace que você nem usa mais, que é um transporte que você cancelou. Então, remove tudo aquilo que você não está utilizando na configuração mais. Às vezes a gente também tem o hábito de fazer a mesma coisa de várias formas diferentes. Igual eu falei, na liberação de filtros BGP, a gente tinha em alguns equipamentos de um jeito, ou em outros equipamentos de outro jeito. Então, reduza as formas de fazer a mesma coisa. Então, a gente criou uma nova forma de fazer os filtros que ela era melhor. Então, remove dos seus equipamentos a forma antiga e passa a usar somente a forma nova. Evita ter essa mistureba de configurações, de estilo de configurações aí dentro da sua rede. Outro ponto muito importante é escolha soluções que a sua equipe vai ser capaz de operar. Igual, achei esse software aqui que ele é muito legal, ele vai fazer isso, mas a sua equipe vai entender, ela vai saber o que fazer quando der problema, isso aqui vai ser algo que é escalável, eu vou conseguir aproveitar em outros pontos da rede. Então, se a resposta for não use. Simplesmente isso, não use, porque isso vai acabar causando essa complexidade que lá na frente você vai ter problemas, vai dificultar a sua vida. A simplicidade, pessoal, é a maturidade. Se a sua rede está madura, você consegue pegar e deixar ela cada vez mais simples. Então hoje, se alguém me perguntar, Renato, você consegue desenhar a rede da OpenX em 15 minutos? Eu falo, eu consigo desenhar em 3 minutos, porque a rede ela é tão simples que ela está na minha cabeça. Então, assim, tá na minha cabeça, tá na cabeça da minha equipe, porque ela é simples. Lógico que a gente for dar um zoom, tem vários equipamentos, várias portas, várias questões dentro da rede, mas de uma maneira geral é uma rede extremamente simples, que a gente consegue compactar bastante coisa, a gente consegue não colocar, por exemplo, muito equipamento desnecessário, então a gente consegue deixar uma rede extremamente simples que é muito mais fácil para a gente operar no nosso dia a dia. Então, para a gente tomar decisões e pensar o que fazer para expansões e upgrades, é muito mais fácil da gente pegar e analisar uma rede simples. Outra pergunta que você pode fazer aí internamente, assim, a sua equipe entende por onde o tráfego deveria estar passando? Porque a gente já falou aqui em outros vídeos do canal, quando eu tenho alguma coisa diferente acontecendo, aquilo tem que gritar, tem que doer dentro da sua equipe. Poxa, esse tráfego não era para passar, esse cliente não era para ter sido afetado por esse problema. Então, se a rede ela é complexa, as pessoas não vão ter essa noção e não vão ter essa visibilidade que aquele tráfego não deveria estar passando por ali. Então, a rede simples permite você enxergar esses padrões distoantes. Opa, esse tráfego não deveria, desse cliente, ele foi impactado por esse rompimento, ele não deveria ter sido impactado porque ele nem deveria estar passando por ali. Então, se você tem uma rede extremamente complexa, essas nuances vão passar despercebidas. E esses problemas vão se acumulando até que a sua rede vai virar o caos total e cheio de reclamação dos seus usuários aí no dia a dia. Então, quando a gente fala que menos é mais, é isso, remover os excessos e focar no que é essencial, no que não vai mudar. O que não vai mudar é seu cliente quer um serviço estável, que não dá problema, com excelente qualidade, que é o que vocês já entregam. Então, apare aquelas complexidades, remova o que não é estritamente necessário para que você consiga crescer e ter escala e ganhar agilidade, que é exatamente o que faz grande diferença no mercado e para os provedores regionais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.